locais aqui onde nós temos mecanismo esfincteriano, colo, estômago prostático e a uretra membranosa. Então, a avaliação prostatectomia radical, como é que ela deve ser feita? A coisa mais importante seria uma história bem feita, uma anamnese bem feita. A maior parte desses pacientes, a gente consegue identificar esse problema ao nível de consultório e muitas vezes até sem exames complementares a gente já consegue ter uma ideia do que é que o paciente tem, qual o grau de perda, e a gente consegue ter uma ideia de qual é o tipo de tratamento que esse paciente vai seguir, seja um tratamento conservador, seja um tratamento cirúrgico. Então, o paciente no consultório ele pode ser solicitado a realizar manobra de tosse ou valsalva para você observar a perda. Você colocando o paciente em posição supina, quando ele perde espontaneamente, há uma tendência a ser mais de causa esfincteriana, essa insuficiência. E nos pacientes que têm uma perda mais à noite, sugere uma incontinência mais por urgência ou por transbordamento. Importante essa questão dos PEDs, a gente deve avaliar quantos PEDs esse paciente perde por dia. Isso às vezes não é uma condição tão fácil, porque muitas vezes o paciente molha um pouco um PED e já troca, outros deixam o PED ficar completamente ensopado ao longo do dia. O diário miccional pode ser feito, também não é uma condição fácil, diante da incontinência. O histórico, você tem que captar se esse paciente fez ou não radioterapia. E uma coisa importante também, as complicações após a PTR. Pacientes que relatam múltiplas manipulações uretrais, uretrotomias internas, dilatações, uso de sonda, são pacientes que você tem que ter uma atenção especial quando você for colocar para ele qual tratamento ele vai ser submetido. Vocês veem, em termos de exames complementares, o que é que pode e o que deve ser feito. Uma vez você indicando um tratamento cirúrgico, torna-se imperativo você pensar numa cistoscopia. Por quê? Veja o percentual. Os pacientes com prostatectomia radical aberta, aqueles pacientes mais da época antiga, quando estava se iniciando o aprendizado da técnica, isso aqui caiu um pouco mais hoje com a técnica robótica, com o maior aprendizado laparoscópico dos colegas. A variação ia em torno de 36% até 50% quando esses pacientes faziam radical e radioterapia. Então, isso aqui é uma coisa bastante importante quando você indica um tratamento cirúrgico, seja o sling ou seja o esfíncter urinário. O exame físico também é importantíssimo, quando você pode observar essa perda. Há um trabalho do Alan Moore do ano passado que ele conseguiu mensurar esse grau de perda com o paciente tossindo, fazendo força durante o exame, e ele consegue verificar se o paciente perde só gotas, se ele perde só jatos de urina, e com isso ele consegue definir qual o grau de perda e consegue dar um destino, já uma indicação desse paciente para onde ele vai, se ele vai com sling, se ele vai com esfíncter urinário. A urodinâmica, ela não é imprescindível na indicação do tratamento, seja ele no tratamento conservador, seja ele no tratamento cirúrgico. Hoje em dia você está apto a indicar uma cirurgia, por exemplo, de esfíncter ou de sling urinário sem fazer a urodinâmica. Onde é que ela ficaria, se tornaria mais necessária? Naqueles pacientes que tinham queixas neurogênicas, um paciente que tem algum distúrbio neurológico associado com a prostatectomia radical. Opções de tratamento. Tratamento conservador. Habitualmente, esse paciente é colocado em tratamento conservador nesses primeiros meses de cirurgia, no paciente incontinente, desde mudanças comportamentais até a fisioterapia, com fortalecimento da musculatura pélvica, com ou não uso de biofeedback. Os slings masculinos, eles vêm ganhando importância maior nesses últimos 3 a 4 anos, principalmente com entrada no mercado de novos slings com mecanismos de ações diferentes, e os resultados a longo prazo, com um segmento já de 3 anos, têm se mostrado muito razoáveis. Os buck agents, realmente eu não tenho experiência no seu uso, a literatura que a gente tem visto também, os resultados não são tão bons. Então, é uma situação mais de exceção. E nós temos aqui o esfíncter urinário artificial, que continua sendo o padrão ouro no tratamento da incontinência urinária masculina por insuficiência esfincteriana. Eu vou pincelar um pouco sobre os slings e depois sobre o esfíncter. O sling masculino, nós temos os slings compressivos, temos os de reposicionamento, por acaso ele está de vermelho aqui em destaque por conta da minha preferência pessoal. Temos os ajustáveis, os não Um breve histórico dos slings. Nós temos o
o início do sling, os slings eram com face lata, temos esse sling do Schiffer, temos o sling ósseo do Invance, que eu não peguei ainda essa fase, eu creio que André deve ter feito alguns desse de fixação óssea. E em 2006 houve o lançamento com o Rader e o Grossi do sling Advance, que era a proposta de ser um sling de reposicionamento uretral e de não compressão, certo? Em 2010 houve um avanço, uma melhoria nesse Advance. O Advance, com o tempo, ele tinha se mostrado uma perda da sua continência ao longo dos anos e se aventou essa possibilidade de realmente ser uma perda do ajuste dele na uretra. E aí se criou o Advance XP, o XP, que é que ele tem como se fosse aquelas barbatanas laterais que fazem uma fixação melhor. E realmente os resultados têm se mostrado melhor após o Advance XP. Outros slings nós temos no mercado, temos o iToms na França, temos o Virtue da Coloplast, que é um sling que, além do reposicionamento, ele faz também compressão, e temos o Argos, o Remix e o Atoms. O Argos, eu acho que alguns colegas aqui devem ter utilizado. Eu, na verdade, eu não cheguei a fazer o Argos, mas cheguei a tratar muita complicação dele. Sem colocar o método para baixo, mas trabalhando num serviço de referência em pacientes com problemas necessitando de cirurgia reconstrutora, realmente a gente foi bastante referenciado em pacientes com problemas após o implante do Argos, desde extrusão uretral, extrusão daquelas pontos de fixação do Argos, enfim, foram vários, e falta de ação dele também. Bom, falando um pouco sobre o sling de reposicionamento uretral, na verdade o mecanismo ainda está aqui, entre aspas, qual o tipo de reposicionamento que ele dá na uretra. Então, se acha que na hora que a gente reposiciona a uretra bulbar um pouco mais para cima, ela tende a causar um mecanismo de alongamento na uretra membranosa. E aí que poderia estar esse efeito, esse mecanismo de ação dele, onde aí a gente teria um resquício de esfíncter, e com esse alongamento ele tenderia a melhorar a sua ação. Essa é uma das hipóteses do seu mecanismo de ação. Vocês veem aqui nesse trabalho da Ricarda Bauer, que é realmente quem tem publicado bastante sobre o sling. Você vê que o percentual de pacientes curados ao longo de 3 anos gira em torno de 66% a 70%, e o índice de falhas muito pequenos. Então, os critérios que a gente tem para indicar um sling seriam basicamente aqueles pacientes que têm incontinência leve a moderada no máximo. Então, são pacientes que vocês veem que têm uma perda no máximo de 300, 350 gramas dia, ou seja, mililitros dia. Esses pacientes devem ter uma habilidade para contrair seu esfíncter urinário. Muitas vezes pode ser definido até na própria cistoscopia. Você fazendo uma cistoscopia com um aparelho flexível, que não é fácil para todos os colegas terem isso em mãos, e o paciente sob anestesia local, você pode pedir o paciente para contrair e relaxar ao mesmo tempo. Você pode ver essa contração. Isso aqui é muito empírico, mas é uma das formas de você ver se o paciente tem, ou você pedir o paciente, eventualmente, se ele consegue ter um jato de urina, pedir para ele intercortar, voltar a urinar, parar, voltar, e a gente consegue saber se ele tem um pouco de esfíncter. Bom, uma coisa que é imperativa também nesses pacientes que vão para o sling é evitar de operar pacientes que tenham manipulação uretral prévia, seja por esfíncter artificial, seja com cirurgia uretral. A gente precisa de uma uretra liberada, que ela consiga migrar. Você, na hora que você coloca aquela faixa do sling, que você consegue reposicionar a uretra. Esse é o mecanismo quando a gente fala em relação aos slings de reposicionamento. E um ponto importante é essa questão do volume pós-micção. É uma questão que ainda é discutida, mas você deve evitar sling em pacientes com alto volume pós-micção, porque isso aqui pode ser relacionado ou com algum grau de falha do detrusor, que poderia implicar em retenção urinária futura nesses pacientes. Então, resumidamente, o paciente ideal é aquele paciente que você pergunta ao paciente se ele está deitado, se ele perde urina. Geralmente ele não perde urina, eles são um bom paciente para o sling. Eles devem ter uma perda de até 400 mililitros no dia, ou seja, incontinência leve ou moderada. Alguns colegas estão subindo um pouquinho esse volume de perda dia, um pouco mais alto, forçando um pouquinho a cirurgia. Os resultados, relatos de colegas ainda estão sendo bons. Você deve evitar em paciente
irradiado, apesar que existe alguns casos que se coloca em paciente irradiado e o paciente ainda vai bem. E o paciente deve ter algum grau de função residual esfinteriana. Bom, a mensagem para casa que fica para o sling, você tem que estar muito bem atento à sua técnica cirúrgica, de como é que você faz, na tensão que você dá no sling. Existe uma tensão no sling de reposicionamento que você faz, é uma palavra do Alan Moore, que sempre fica na minha mente. Qual a tensão que você puxa o sling? Ele diz, as much as you can. Então, quanto você possa até você tracionar. Então, essa é a visão que a gente tem hoje. A urodinâmica, na verdade, no pós-operatório, ela não tem mostrado um efeito obstrutivo, tanto que esses pacientes, quando você faz retenção, você consegue passar facilmente uma sonda vesical. E o que nós temos aqui de complicação, que às vezes preocupa um pouco, é o tipo o volume de percentual de pacientes que fazem retenção urinária. Você vê aqui variando 12% a 21%, a maior parte das vezes é resolvida com a passagem de uma sonda sem dificuldade, deixando o paciente com sono em torno de 5 a 7 dias e retirando, os pacientes tendem a urinar bem. E até agora a gente não consegue ter uma ideia se essa retenção é um preditor de sucesso ou de falha do sling. Bom, pincelando um pouco agora sobre o esfíncter artificial. Então, a gente tem que, desde 1949, começaram os primeiros conceitos de esfíncter urinário. E a evolução foi se dando ao longo dos anos, com novos conceitos, com mudanças, tanto na técnica como no próprio dispositivo, até que hoje nós temos o AMS 800, que é o que a gente usa na nossa prática diária. Então, há 40 anos, você vê que ele continua sendo o gold standard, né? O padrão ouro naqueles pacientes que têm incontinência moderada a grave. Alguns anos atrás, a gente praticamente não tinha indicação de sling, ou tinha muito pouco, e se utilizava em todos os pacientes. Hoje a gente consegue utilizar o sling naqueles pacientes com incontinência mais leve e moderada. Bom, as taxas de sucesso e satisfação são muito altas, você chega a ter uma satisfação em torno de 92% desses pacientes ficam satisfeitos após a primeira aplicação. E o que chama a atenção a gente são pacientes que muitas vezes podem ser submetidos a revisões cirúrgicas, e mesmo pacientes submetidos à revisão cirúrgica, ou seja, as revision surgeries, eles tendem a manter 85% de índice de satisfação. Então, o paciente é operado, ele pode ser reoperado 2, 3 anos atrás e ele continua satisfeito e continua indicando para ele, como para outros amigos, o esfíncter urinário artificial. Taxa de sucesso, como eu disse a você, varia de 59% a 92%. As taxas de complicações não são pequenas. O Webster foi o primeiro a publicar bem essas casuísticas sobre taxas de complicações. Então, quem opera esfíncter tem que estar ciente que é um paciente susceptível a complicações. Você tem que avisar isso no seu consentimento informado pré-operatório. Na conversa com o paciente tem que estar bem preparado para isso. Você vê que em torno de 21% desses pacientes vão ser submetidos a revisões cirúrgicas ao longo de 10, 12 anos. Então, quando você opera um esfíncter, você tem que dizer ao paciente que o paciente tem a chance de ir de novo para a cirurgia. Como eu digo ao meu paciente, o carro da gente, quando quebra, a gente abre o capuz, ajeita e fecha. No paciente, se houver qualquer tipo de falha, seja mecânica, seja do paciente em si, você precisa operar o paciente para resolver. Então, de todas essas revisões, em torno de 25%, 20 a 25% são falhas mecânicas no dispositivo. Um dispositivo é uma máquina, então, como qualquer máquina, ela precisa de um tipo de revisão. Então, e você vê que 73% são não mecânicas. Lembrar que a taxa de explantation seria a retirada completa do esfíncter, ela gira em torno de 47% ao longo de 12 anos. A revisão cirúrgica nem sempre ela é implicada em explantation. Você pode fazer uma revisão, trocar um cuff, mudar uma posição de um pump, enfim. E não necessariamente levaria a um explantation. E a explantation, você vê que em 12 anos, muitas vezes você precisa tirar um esfíncter e recolocar, a taxa é bastante alta. Preparo pré-operatório, é de praxe se aguardar em torno de 6 meses a 1 ano, esperando que o paciente readquira aquela sua continência. Todos os pacientes devem ser reavaliados caso ele venha a ter necessidade de procedimentos endoretrais. Todo paciente que é muito manipulado pós-esfíncter, ele tem uma tendência maior à perda do esfíncter e explantação do mesmo. O paciente deve ter um nível de cognição boa, ele tem que ter destreza manual. E isso aqui é uma coisa que eu deixo sempre para vocês. Cistoscopia deve ser uma rotina.
Eu, André, que a gente opera muito paciente aí fora, viaja, opera como próprio em outras cidades, eu sempre procuro por telefone conversar com os colegas e perguntar pela cistoscopia para a gente não ter surpresa na hora da cirurgia. Imagina, a gente sai de uma cidade para fazer uma preceptoria de um esfíncter e quando chega lá vai passar a sonda topa no colo e aí começa a ver os problemas. E aí se inventa de fazer uretrotomia, abertura de colo, é problema certo e certamente esse paciente vai ter uma chance maior de perda desse esfíncter. Bom, complicações. Então, nós temos aqui complicação quando ela é aguda, menos de 30 dias, você sempre tem que pensar em alguma lesão uretral no ato cirúrgico, aquela dissecção da uretra dorsal, pode ter haver uma lesão, e se esse paciente erode precocemente, certamente algum problema cirúrgico houve. Quando essa erosão é tardia, a gente tem que pensar principalmente na atrofia uretral. Como eu falei para vocês, revisões com mau funcionamento, ou seja, em torno de 25%, 30% desses pacientes. E o que é que a gente tem em relação ao esfíncter? Isso aqui é bastante importante, esse trabalho. A gente mostra um índice de longevidade. Longevidade é aquele esfíncter que ele permanece funcionando ao longo dos anos. Em 5 anos, em torno de 74%. E quando você aumenta mais 5 anos, ou seja, vai para 10 anos, esse índice ele fica em torno de 70%. Então, você vê que de 5 para 10 anos, praticamente não há uma mudança no índice de longevidade desses pacientes. A lesão uretral, como eu disse a vocês, basicamente nessa lesão por dissecção uretral, muitas vezes eu brinco em residência que é aquela lesão onde você abre a tua mixen para poder dissecar, muitas vezes você desgarra a uretra e lesa ela dorsalmente. O diagnóstico muitas vezes pode ser até no intraoperatório, você injetando líquido pela uretra, pós-operatório o paciente que apresenta com sangramento uretral. Lesão vesical não é muito comum, mas pode ocorrer principalmente quando esse balão ele fica muito próximo à bexiga e pode haver uma tendência a erodir para dentro da bexiga. O tratamento é o reparo do balão, da bexiga, e há uma interrogação se não houver infecção ativa, for só uma erosão sem infecção, se você troca apenas o reservatório da bexiga e mantém o resto dos componentes. Essa é uma questão controversa, mas pode ser feito. Tentando minimizar esse índice de infecção, a indústria desenvolveu o Inibizone, esse mecanismo de resurfacing da superfície do esfíncter, tem se mostrado com diminuição dos índices de infecções ao longo dos anos. Então, o que é que você faz quando você tem uma infecção? A tendência maior, isso aqui vocês têm que estar sempre em mente, que erodiu, a tendência é que você deve tirar todos os componentes. Então, essa retirada parcial de você deixar um componente e haver uma tentativa é extremamente rara, enfim, não faz parte realmente da rotina. Então, erodiu, você tem que considerar como esfíncter perdido, retirar e entrar alguns meses depois, se o paciente tiver uma boa condição, para poder recolocar o esfíncter. Erosão, como vocês estão vendo aqui, sempre que ocorre, a tendência é que você retire tudo, sempre retirar tudo, e hoje há uma ideia de sempre procurar se reparar a uretra já nesse ato cirúrgico da retirada, seja ela ventralmente, onde você pode fechar um pouco esse esponjoso, e tentando minimizar uma segunda e uma terceira cirurgia, porque muitas vezes se você apenas tira teu esfíncter, tira teu cuff e bota uma sonda, vai cicatrizar, mas ele vai estenosar essa região onde estava esse CAF erodido. Então, a tendência é você tentar reparar nesse mesmo ato. Atrofia uretral, como eu falei para vocês, aqui é um índice aqui em torno de 4 a 10% ao longo de 3 a 6 anos. Quando se pensa numa erosão, geralmente ela é secundária a alguma atrofia. Quando você tem atrofia, você tem hoje alguns meios de tentar se resolver isso. Se criou o cuff de 3.5, que é um cuff um pouco menor, que você tende a colocar ele mais distal à área de atrofia. Há essa possibilidade de você colocar esse cuff transcorporal em uretra muito mexida, em que você quer evitar de fazer uma dissecção uretral novamente. O tandem cuff, que é o segundo cuff, hoje praticamente em desuso, poucos serviços no mundo usam. E minha preferência pessoal nesses pacientes hoje com atrofia seria uma tendência a colocar, se você tiver espaço, quanto mais proximal, se você conseguir botar ao ponto de atrofia, há uma preferência pessoal por isso.
Bom, então, terminando nossa apresentação, quando é que você vai ter o sucesso? Como é que você ganha condições de melhorar seu sucesso? Quando você seleciona bem teu paciente, quando faz um bom consentimento pré-operatório, quando você está extremamente atento à técnica cirúrgica, isso é um paciente que você tem que ter muito cuidado com detalhes técnicos desse paciente, e o produto performance desse esfíncter também importantíssimo. A mensagem para casa, encerrando nossa apresentação, o esfíncter artificial é o gold standard. Temos que estar sempre em mente que as revisões cirúrgicas e complicações permanecem altas, porém, quem trabalha com incontinência, com esfíncter, ele tem que estar apto a revisar esse esfíncter quando necessário. Lembra que eu disse que em torno de 25% deles vão necessitar de revisões, e você tem que estar apto a tratar complicações, porque esse paciente vai complicar e você tem que saber manejar isso. Extrusão, a mensagem que fica é igual a explantation, a retirada completa de todos os componentes. E no pré-operatório, no teu consentimento, nunca prometa ao paciente continência total. Você diz que ele vai melhorar, vai sair de fraldão para usar eventualmente um pad por dia ou até nenhum. Então, se você promete uma melhora, você já está no lucro. Se você promete uma continência total, você perde algumas gotas depois da cirurgia, ele vai ficar insatisfeito. Obrigado a vocês. Vou passar a palavra agora para André. Vou tirar meu sharing agora. Bom, boa noite a todos. Agradecer inicialmente a SBU Pernambuco pelo convite. Foi pedido para a gente falar sobre o manejo da estenose uretral, e a gente vai tentar fazer um resumo sobre como a gente vê a estenose uretral atualmente. Não tenho conflitos de interesse em relação a esse tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é situar como é o tratamento da estenose de uretra ainda na maioria dos países. A gente está desenvolvendo um estudo hoje junto da SBU, um questionário para os urologistas do Brasil. Espero que quem receber aqui no futuro possa responder. Mas a gente vê que a maioria dos urologistas vê uma quantidade suficiente de estenose de uretra por ano, trata na maioria das vezes com dilatação, com procedimentos endoscópicos como primeira opção. Os stents eles já não são mais utilizados, foram muito pouco populares no Brasil, um pouco mais populares nos Estados Unidos e na Europa. 60% dos urologistas ele não realizam nenhum tipo de tratamento cirúrgico. Apenas um terço dentro dos Estados Unidos, onde a gente tem centros bem definidos, encaminham para centros de referência. E 30% mesmo com falhas recorrentes insistem em dilatações de uretromias. Ou seja, é uma filosofia que necessita ser mudada a nível nacional e a nível mundial. Falando em uretomia interna, um resumo que a gente tem para a uretomia interna. Se ela funcionar e funciona mal, ela vai funcionar na primeira tentativa nas estenoses de uretras bulbares, não obliterativas e não traumáticas, ou seja, ela precisa que não haja um trauma, que haja um tecido esponjoso relativamente saudável para que haja, depois da incisão, processo de reptilização. A gente falou inicialmente nos trabalhos de Pansadouro, no final dos anos 90, em 30% de sucesso. Mais recentemente, esses resultados foram revistos e a gente fala em até uma taxa de sucesso inferior a 10%, como publicado por Santucci em 1910. Além disso, fazer uretrotomias de forma repetitiva vai fazer, em geral, que quando você reconstrui esse paciente, a sua reconstrução seja uma reconstrução mais complexa, com tratamento de estenoses mais longas e mais frequentemente você precisando de enxertos. Outra noção é em relação à dilatação. A dilatação ela tem um impacto negativo na vida do paciente. Então, alguns estudos já mostraram que aqueles pacientes que fazem autodilatação, e a gente pode passar isso também para a dilatação rotineira, esses pacientes têm uma qualidade de vida afetada
pelo processo de dilatação. Então, a primeira mensagem a ser colocada é: o manejo cirúrgico da estenose de uretra, ele é preponderantemente cirúrgico. Apesar da gente não ter resultados ideais, o tratamento cirúrgico é aquele que oferecerá as melhores taxas de sucesso, absolutamente superiores comparados com procedimentos endoscópicos ou procedimentos de dilatação, que a gente vai considerar procedimentos de paliação e não de tratamento. Outro conceito extremamente importante em ter em mente é que quando a gente está tratando estenose de uretra, a gente está tratando de doenças que são diferentes. São diferentes primariamente pela questão anatômica. Então, se a gente está na uretra peniana, a gente vai ter uma proximidade grande com o corpo cavernoso, um tecido esponjoso mais simétrico e de menor quantidade em volta da uretra. Se a gente estiver tratando na fossa navicular, a gente vai ter um padrão de estenose diferente, como é a estenose meatal. Se a gente está tratando uma estenose de uretra bulbar, a gente está tratando uma estenose numa área rica em tecido esponjoso periuretral. Se a gente está tratando uma estenose de uretra membranosa, a gente não tem tecido esponjoso e a gente tem outros pontos de interesse relacionados à anatomia. Ou seja, quando se pensa em estenose de uretra, você deve pensar de forma diferente em relação à sua anatomia. E outro ponto fundamental: não estamos tratando a mesma doença porque há grandes diferenças de etiologia. A gente pode ter um paciente que tem uma uretra peniana por múltiplas cirurgias de hipospádia, tem uma uretra peniana doente com líquen, seja uma uretra bulbar inflamatória, uma bulbar traumática. É completamente diferente do conceito do tratamento das estenoses pós-câncer de próstata, que é completamente diferente do estenose de uretra posterior. Quando a gente compara um pênis normal com estenose inflamatória, é completamente diferente da uretra peniana pós-hipospádia ou paciente com líquen. Então, vamos segmentar esse tratamento. Vamos primeiro falar de uretra bulbar. A gente sabe que toda vez que a gente faz enxertos, a taxa de sucesso tende a cair a longo prazo, comparando com as anastomoses. Então, essa uretroplastia de substituição com enxertos ou com retalhos, ela tem uma taxa maior de falha a longo prazo, ou seja, é um tecido que é colocado em trabalho por um período grande de tempo. A maioria dos estudos, e daqui foi bem definido no consenso da SAIU sobre estenose de uretra, mostra que a anastomose primária para estenose de uretra bulbar apresenta, sem dúvida, altas taxas de sucesso, provavelmente as melhores taxas de sucesso, chegando na literatura com análise de cerca de 16 séries, mais de 1.200 casos, com 93% de sucesso. Então, se a gente está pensando na uretra bulbar para uma cirurgia de maior durabilidade, apesar disso ser um conceito que é questionado por alguns autores, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, mas a estenose de uretra, as anastomoses de uretra bulbar apresentam altas taxas de sucesso a longo prazo. Extremamente importante que essa uretra que o tecido seja completamente ressecado, que seja feita uma espatulação adequada, que seja feita uma sutura em 2 planos, para que a gente obtenha as melhores taxas de sucesso. Então, são conceitos de técnica cirúrgica que devem ser respeitadas em todo paciente que faz uma anastomose de uretra bulbar. Alan Murray, que é um cirurgião americano que adora a uretroplastia anastomótica, ele estendeu essas anastomoses mesmo para estenoses maiores, mostrando taxas semelhantes de sucesso quando comparadas a estenoses menores. Colocando que aquele paciente que tem uma haste peniana longa, que você consiga mobilizar agressivamente a uretra e que tem uma estenose proximal, você poderia chegar a uma anastomose de até 5 centímetros. Você está falando com um cirurgião que tenta evitar a realização de enxertos o máximo possível. Mas eu acho que deve existir aí um ponto de equilíbrio. Os resultados, como a gente falou,
já falou, são bastante interessantes, a maior parte dos trabalhos, principalmente para aquelas estenoses de uretra traumáticas. Bom, apesar desse resultado muito grande da literatura, alguns autores começaram a considerar resultados adversos do ponto de vista da esfera sexual para aqueles pacientes que são submetidos à anastomose. Curvatura peniana, encurtamento peniana, disfunção erétil, alteração da sensibilidade digital, que a gente chama de glande fria, e mostraram que essas complicações parecem ser maiores na anastomose, comparadas com os enxertos. Mas também esses trabalhos mostram, na maioria das vezes, que essas complicações elas tendem a desaparecer com o passar do tempo. Então, talvez o paciente da cirurgia anastomótica ele tenha sintomas maiores de início, mas o que a gente vê na prática é que a maioria desses pacientes, os sintomas desaparecem a longo prazo. Outra questão que você está colocando aqui, diferentes anastomoses, ou seja, aquela anastomose que é uma anastomose forçada, aquela anastomose que a gente vê um paciente que o pênis anatomicamente não é um pênis adequado para uma anastomose, porque ele é curto, porque não tem uma área de mobilização adequada da uretra, provavelmente a gente terá uma chance maior de queixas da esfera sexual. Então, existe aí, obviamente, um viés de solução importante. Bom, então, se a gente quiser preservar ao máximo essa uretra, a gente está falando em preservar a sua vascularização. Então, a grande questão da anastomose é a necessidade que você vai ter que fazer uma transecção da uretra. Se a gente observar a vascularização da uretra, a gente vê que há um fluxo direto das artérias bulbares e também há um fluxo reverso através da glande. Então, se você secciona essa região, você pode ter uma alteração de fluxo sanguíneo dentro dessa uretra, que pode estar relacionado com a possibilidade desses sintomas. Então, alguns anos atrás, veio a questão de você fazer cirurgias de não transecção. Então, você vai não transectar a uretra, ou você fazendo algum tipo de anastomose, aonde você vai ressecar essa uretra dorsalmente, mas preservando o tecido esponjoso ventral, ou simplesmente colocando o enxerto em todos os doentes. E alguns autores advogam a colocação de enxertos em todos os doentes, com exceção daquele paciente com estenose de uretra traumática, com obliteração completa, onde será necessário algum tipo de ressecção. A Daniela Andrus e o Anthony Mandi e o seu grupo, eles popularizaram há alguns anos a anastomose sem transecção, onde basicamente você vai ressecar a mucosa uretral doente, dorsalmente, preservando. Ou se a estenose for uma estenose muito curta, você vai utilizar um princípio de Haneke-Mikulits, que vai fazer apenas uma estricturoplastia. Então, qual é o conceito da Daniela e do Mandi? Abrir essas estenoses sempre dorsalmente. Se ela for muito curta, fazer apenas a estricturoplastia. Se ela tiver tecido fibrótico maior, fazer uma anastomose preservando o tecido esponjoso. E se você tem uma estenose que você não consiga aproximar de forma adequada, você já está dorsal e você pode colocar um enxerto. Tá? Então, conceito de anastomose térmico-terminal para uretra bulbar. É uma cirurgia, na minha opinião, excelente, tá? Com excelentes resultados. Ela deve ser colocada para os seus pacientes, mas ela não deve ser forçada. Se ela for forçada, se você estiver preparado apenas para realizar uma anastomose térmico-terminal no teu armamentário terapêutico, você pode ter problemas em não fazer um enxerto no paciente adequado. Pacientes jovens, pacientes que têm outros procedimentos, cirurgias de hipospádia, que haja o risco da colocação de um esfíncter, eu faço sempre a cirurgia tentando a preservação vascular, como foi demonstrado. Bom, vamos passar para os enxertos, né?
A mucosa oral, sem dúvida, representou uma revolução na cirurgia uretral e é, sem dúvida, o padrão ouro para a realização dos enxertos. Ele pode ser colocado dorsalmente ou pode ser colocado ventralmente. A gente utiliza, em geral, a retirada da mucosa oral da região da bochecha, né? Preservando sempre, a gente evita hoje tirar de lábio, que é o grau de retração, principalmente da população adulta, é maior. A gente, quando possível, vai fazer bilateralmente, quando necessário, e a gente sempre tenta preservar mais ou menos meio centímetro da comissura, meio centímetro do ducto parotíneo, meio centímetro da fossa tonsilar, mais ou menos meio centímetro da arcada dental. Você não precisa de nenhum tipo de aparelho para tirar, tá? Você pode fazer com tubação oral. Na maioria das vezes eu só coloco uma gaze que afasta a língua e abre os dentes e coloco 3 pontos de reparo na comissura, lábio inferior e lábio superior. E a gente consegue tirar enxertos unilaterais entre 5, dificilmente menos de 5 centímetros e dificilmente mais de 8 centímetros. A gente consegue tirar, na enorme maioria das vezes, cobrir todo o segmento uretral com o enxerto. A diferença se esse enxerto é dorsal ou ventral, a literatura é absolutamente igual. Como eu falei para vocês, há questões anatômicas que devem ser respeitadas. Bom, o enxerto ventral, ele necessita de uma cobertura do tecido esponjoso para nutrição. Ou você vai cobrir com corpo esponjoso, que é o que você vai cobrir na maioria das vezes. Então, aqueles pacientes que têm corpo esponjoso de má qualidade, eles não vão se servir bem para o enxerto ventral. Ou você pode fazer uma pseudoespongioplastia, cobrir com músculo bulbo-uretral ou com retalhos de gracilis. Os enxertos observados pela maioria dos autores e descritos pela maioria dos autores são os enxertos dorsais, popularizados por Barbagli, Kulkarni e Azor. A técnica dorsal. Então, Barbagli foi o primeiro a descrever essa técnica, onde ele mobiliza completamente a uretra, de um lado e do outro. Então, a uretra é rotacionada, o enxerto é colocado dorsalmente e depois essa uretra ela é reposicionada. Kulkarni faz uma abordagem também dorsal do mesmo jeito, só que ele mostrou que você não precisa liberar bilateral. Você pode liberar de um lado só, preservando, então, a aderência da uretra ao corpo cavernoso do outro lado. Você vai colocar o seu enxerto e você vai reposicionar a uretra. E a Zopa tentou fazer um procedimento mais fácil, onde você abre a uretra ventralmente, abre dorsalmente e aí você posiciona seu enxerto. Então, é uma posição dorsal sem a necessidade de qualquer tipo de mobilização da uretra. Muitas vezes, frequentemente, a gente vai precisar fazer uma decisão transoperatória. Tá? Se a gente tiver um paciente como esse, obviamente, a gente vai imaginar que você vai ter que estender essa tua enxerto numa área que você vai ter pouco tecido esponjoso ventral. Então, absolutamente, você vai pensar que esse paciente vai para o enxerto dorsal sem a menor problema. Um paciente como esse com estenose distando aí a 1 centímetro do esfíncter, a gente também vai imaginar que provavelmente a gente vai botar um enxerto ventral e que a gente vai utilizar o tecido esponjoso para fazer a anastomose. A cobertura do enxerto. Mas existem situações como essa que você absolutamente não consegue definir muito bem e que sua decisão vai ter que ser transoperatória. Tá? Essa decisão eu tomo passando o catéter, geralmente 20 frente, para ver o ponto de estenose. E aí, no ponto de estenose proximal, eu vou checar a qualidade desse esponjoso, o aspecto do grau de fibrose, e aí decidir por um procedimento. Tá? Enxertos ventrais. O que eu quero falar é que não há erro em fazer ventral, não há erro em fazer dorsal. Provavelmente você vai ter pacientes que vão ter vantagens com enxertos ventrais, e provavelmente você vai ter pacientes que vão ter
vantagens com o enxerto dorsal e a gente precisa saber utilizar ambos os enxertos. A técnica é a técnica mais fácil do enxerto ventral. Você consegue ter uma boa exposição do leito uretral e ela te dá alguma versatilidade intraoperatória. Você pode abrir ventral, colocar um enxerto dorsal, mas caso você ache que o teu leito uretral não tenha adequado, você pode colocar um segundo enxerto. Então, isso é uma vantagem dos enxertos ventrais, que às vezes com o enxerto dorsal você tem um pouco mais de dificuldade. Em relação à técnica cirúrgica, eu gosto sempre de fixar um enxerto nas pontas, nos vértices com pontos separados e fazer cirurgias contínuas. E na hora de fazer esponjoplastia, pegar o tecido esponjoso e fixar um pouco ele ao enxerto para que você diminua ali localmente o espaço morto. Em relação aos enxertos dorsais, os princípios de Babagli e Kulkarni são os mesmos. A gente vai identificar a estenose. Aqui você identifica uma estenose mais proximal. Você vê que você não vai ter um tecido esponjoso de boa qualidade. A uretra é rotacionada. O enxerto, então, ele é suturado. Você pode utilizar, também utilizo pontos separados, proximais e dorsais, e suturas separadas ou contínuas. A gente vai sempre fixar o enxerto dorsalmente com pontos e depois você volta com o seu enxerto para terminar a cobertura. Técnica em lei, você vai fazer uma incisão, você abriu o ventral, faz uma incisão dorsal e é extremamente importante que você crie um bom espaço. Então, não faça uma zopa, que é uma técnica fácil, naqueles pacientes que não têm uma uretra com boa mobilidade em um leito de pelo menos 0,5, 0,8 milímetros. Tá? Você faz uma zopa numa estenose muito fina, num leito uretral muito fino, você terá problemas. E aí depois essa uretra ela é recoberta com tecido esponjoso. Passando para a uretra peniana, é a grande dilema da reconstrução uretral. A gente tem os piores resultados funcionais, menor taxa de satisfação do doente por esses problemas principais que são anatômicos, que é essa relação intensa e intrínseca entre a uretra e o corpo cavernoso. Se você tem um pênis normal, você terá menos problemas, mas se você tem um pênis anormal, com líquen, com perda de glande, perda de tecido, você terá problemas muitas vezes. É possível fazer anastomose apenas em estenoses muito curtas, na junção pênis-escrotal. E talvez o mais comum desses tratamentos de anastomose, o uso da anastomose na uretra peniana, é em pacientes que sofreram fratura peniana, onde você vai fazer um pequeno debridamento e fazer a reconstrução. Você vai sempre utilizar retalhos e enxertos na uretra peniana. E como a gente falou, retalhos e enxertos elas tendem a ter uma taxa de falha maior. Por isso, você terá uma taxa de falha maior a longo prazo. Você pode utilizar enxertos, retalhos ou cirurgias em estágios. Já foi mostrado na literatura que tubularização não funciona para a uretra peniana, então é melhor você fazer uma uretrotomia e colocar um PET. A taxa de falha quando você utiliza tubos chega a ser 3 vezes maior. Há muito poucos estudos na literatura comparando retalhos de enxertos e retalhos, mas a taxa de ambos parecem ser iguais. Existem vários retalhos, a gente vai passar aqui, e retalhos longitudinais, a gente vê também um retalho grande longitudinal, retalhos transversos, como o de McKennis, que foi bastante popular, transposição desses retalhos para a uretra peniana. O grande problema do retalho é que a mobilização de tecido é extremamente agressiva. Então, retalhos estão sempre associados com taxas de complicações maiores. Formação de hematoma, necrose de pele, rotação de pele, divertículo, porque a pele ela é muito elástica e ela distende com o passar do tempo, fístulas. Cirurgias com retalhos, principalmente retalhos mais extensos, são associadas a taxas de complicações maiores. Com isso, nas últimas décadas, se popularizou o uso de enxertos também para a uretra peniana, que é um exemplo, uma estenose curta na uretra peniana, que você pode abrir e fazer uma técnica de azopa. Isso é uma cirurgia muito menos agressiva do que um retalho, uma taxa de sucesso bastante aceitável. Kulkarni, ele revolucionou
a cirurgia de enxertos na uretra peniana com o desiluvamento perineal. Então, aqui é um paciente que tem uma estenose em uretra peniana, onde você consegue desiluvar todo o tecido, todo o pênis, através da incisão perineal, e tem um acesso, inclusive, até a glande, e aí você consegue posicionar o enxerto em toda a estrutura peniana, com incisão apenas por via perineal. Então, você não toca na pele desse paciente. Você traz muito menos complicações quando a gente compara aos enxertos, tá? Uma coisa que a gente precisa desenvolver, que eu gosto, é do posicionamento dos enxertos ventralmente, em algumas situações. A gente tem desenvolvido algumas técnicas para nutrir esses enxertos ventrais, mesmo na uretra peniana. Há situações onde você não tem uretra, como, por exemplo, um paciente com múltipla cirurgia de hipospádia, principalmente o que a gente chama de cripple penis, né? Aquele paciente que não tem uretra, não tem tecido, você vai ter, sem dúvida, que ressecar todo esse resto do tecido fibrótico do doente e fazer uma cirurgia em 2 tempos e depois a reconstrução completa da uretra. Como eu já falei para você, técnicas em 2 tempos reduzem o risco de reestenose comparado a um tempo só, mas tem taxas significativas de revisão. 50% desses pacientes precisarão fazer técnicas em mais de 2 tempos, tá? Então, isso é extremamente importante. Esse enxerto é lindo, tá ótimo, tá maravilhoso, mas não é ele que a gente vê muitas vezes. Muitas vezes a gente vê áreas de estenose, áreas cicatriciais, como a gente está vendo nessas fotos. O próprio Barbagli já definiu que uma parte substancial desse paciente você vai ter complicações em 2 tempos. Passando para a uretra posterior, a gente vai falar um pouco de fratura de pelve, tá? O trauma posterior ele cria um gap, né? Então é importante você analisar alguns pontos que são fundamentais para definir a complexidade, a distância entre a uretra e o colo vesical, se há um desalinhamento, tá? O quanto que você está próximo do colo vesical, o aspecto do colo vesical, são pontos importantes de estratégia que foram, inclusive, definidos por Coratin, que mostrou que há uma relação entre o gap e a complexidade da cirurgia, apesar de que há estudos também mostrando que o gap não tem relação direta com a complexidade da cirurgia que você fará. Eu acho que o acesso clássico hoje é um acesso que a gente chama de acesso perineal progressivo, e o abdômen perineal, em alguns casos, selecionados, tá? Esse acesso perineal progressivo ele foi definido já há muitos anos atrás por Webster, e ele coloca etapas: mobilização da uretra, separação do corpo cavernoso, pubectomia inferior e a rotação supracrural da uretra, tá? Então, a separação do corpo cavernoso, primeiro você mobiliza a uretra, você precisa ganhar espaço, você faz uma separação do corpo cavernoso. O outro ponto é a pubectomia inferior. A gente vê aqui a retirada, então, do osso, até que a gente consiga chegar. E a gente, às vezes, precisa tirar o osso, porque a parte dorsal é a parte crítica na mobilização dessa uretra. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu participei há alguns anos atrás, mostrando que, na maioria das vezes, você vai conseguir resolver os seus casos apenas com a mobilização uretral. Na maioria das vezes, a técnica mais comumente feita é a mobilização uretral e a separação dos corpos cavernosos. A pubectomia inferior é feita num número menor de casos, e o rerouting, que é colocado por alguns autores, o Mandy é um dos autores que adora o rerouting, mas o próprio Kulkarni faz muito pouco. É uma técnica que a gente deixa realmente para casos de reoperações, casos onde realmente você necessite de uma mobilização maior. Você vai, então, separar, continuar sua pubectomia. Na verdade, você vai criar um espaço posterior à crura para que você faça essa rotação, tá? Frequentemente, esses pacientes criam problemas isquêmicos nessa região. Então, você tem que fazer uma abertura aqui de passagem realmente extremamente ampla, tá? Esse aqui é um paciente que levou um tiro de fuzil, levando toda a uretra prostática e o colo vesical, e que, sem dúvida, você já vai preparado para uma abordagem abdômeno perineal. Vamos falar um pouco de tratamento de câncer de próstata.
Os pacientes que fazem braquiterapia ou radioterapia têm as menores taxas de sucesso e risco aumentado de incontinência. Esse é um tipo de paciente que eu, hoje em dia, evito fazer a anastomose. Eu acho que você cria risco maior de fístulas ou mesmo fístulas ósseas. É um tipo de doente que eu, quando possível, utilizo um enxerto de mucosa oral no paciente irradiado hoje cada vez com mais frequência. O colo vesical é uma cirurgia também interessante. A gente tem utilizado a incisão do colo por via vesical e a colocação do enxerto, como a gente está vendo aqui. A gente faz uma incisão e coloca o enxerto, e isso é possível ser feito por via laparoscópica ou mesmo cirurgia robótica. A anastomose pós-prostatectomia, ela pode ocorrer num número razoável de pacientes. O tratamento inicial sempre será endoscópico, mas cerca de 30% dos pacientes vão se tornar recalcitrantes após 30 minutos. E aí a gente vai ter diferentes formas de estenoses de colo vesical. Estenoses longas, com radioterapia, sem radioterapia, estenoses completas, estenoses parciais, que vão realmente necessitar de tratamento. Eu venho utilizando já há alguns anos um acesso perineal. A gente tenta abordar diretamente um acesso pré-retal, tentando ao máximo preservar o complexo bulbo-membranoso, tá, desse paciente. Isso a gente consegue em cerca de 50% dos pacientes. Nos outros 50% a gente precisa mobilizar a uretra. A gente tenta preservar ao máximo o complexo bulbo-uretral, porque esse paciente, na maioria das vezes, ficará incontinente. E a gente tem que preservar essa uretra para o implante do esfíncter artificial. Tá? Aqui é a sequência da cirurgia, o acesso ao colo vesical. O acesso ao colo é muito bom com esse tipo de cirurgia. Tá? Difícil é você conseguir a preservação vascular. Com essas técnicas de preservação de uretra bulbar, a gente consegue evitar o uso do implante transcorporal. A gente tem cada vez feito para esses pacientes o implante clássico. Na minha opinião, vai dar uma durabilidade maior desse esfíncter a longo prazo. A gente também tem se desenvolvido bastante na abordagem robótica, né? A gente faz a abordagem robótica basicamente por uma via anterior, até que a gente consiga identificar a uretra. A gente tenta ressecar esse tecido fibrótico e aí a gente utiliza algumas técnicas por via robótica. A gente pode refazer a anastomose, a gente pode fazer uma YV-plastia ou mesmo utilizar um enxerto. Isso a gente ainda não definiu muito bem, mas a tendência é que pacientes radioterapados a gente tende a colocar enxertos, pacientes que têm uma estenose completa a gente tende a fazer a reanastomose, mas a gente já tem um número razoável de casos. Qual é o grande questão interessante da cirurgia robótica nesses casos? É a possibilidade, de você preservar a continência em alguns pacientes, e 2, de você deixar a sua uretra bulbar completamente intacta. Isso vai facilitar, sem dúvida, o implante do esfíncter artificial num segundo momento. Aqui é um paciente que está fazendo uma reanastomose e você vê realmente uma qualidade de tecido bastante interessante. Uretra feminina, ela é muito pouco subdiagnosticada. Grande número de pacientes são colocados em dilatação crônica. A gente pode utilizar um retalho de parede vaginal, mas está crescendo cada vez mais o uso da colocação do enxerto de mucosa oral também para mulheres, um acesso que a gente chama de suprameatal, igual que se fazia antigamente nas uretrólises. Então, a gente libera essa uretra, tem acesso, a gente consegue colocar esse enxerto lá no colo vesical com baixíssimas taxas de incontinência nesses pacientes. Finalizando, a estenose de uretra é uma doença cujo tratamento é cirurgia aberta. Tá? A cirurgia reconstrutora urogenital é uma subespecialidade hoje madura, que abraçou vários avanços técnicos, com procedimentos menos invasivos, preocupação com funcionalidade. E hoje, da mesma forma que pensa no triefecta do controle do câncer, a gente tem que pensar na triefecta do controle da estenose de uretra, pensando não apenas em deixar uma uretra patente, mas deixar uma uretra patente, tentando preservar cada vez mais a continência e a ereção, e pensando também para esses pacientes em resultados cosméticos. Bom, queria mais ou menos agradecer ao convite, espero que a aula tenha sido útil, e fico aqui aberto para qualquer tipo de dúvida ou discussão. Muito obrigado.
Então, obrigado, André, pela aula, parabéns. Aula bastante interessante, assim como a de Gustavo também, sobre incontinência urinária pós-prostatectomia radical. Parabéns e agradeço a presença de vocês. Vou passar agora para o Adalberto para fazer algumas perguntas e levantar algumas discussões aqui com o público. Dá para escutar aí? Áudio? Sim. Ok? Sim. Gustavo, a gente sabe que na abordagem da reoperação ou de complicações do paciente que faz uso de esfíncter, né? Aqueles pacientes que são irradiados e que tem uma tendência maior de ter erosão do CAF, certo? Qual é a tua abordagem na hora que você vai fazer a recolocação do CAF? Você chega a diminuir a pressão do CAF para poder evitar erosões? Qual é a tua abordagem em relação a isso? Adalberto, é o seguinte, como eu disse, você que trabalha com cirurgia reconstrutora, com implante de esfíncter urinário e tratamento de incontinência, você tem que estar muito por dentro dessas técnicas de reconstrução. Então, o paciente que faz um implante de esfíncter após radioterapia, isso é sabido que esse paciente tem maior chance de complicações. Complicações como extrusão, atrofia uretral. A recolocação, como deve ser feita? Uma vez você perdeu esse teu esfíncter, por exemplo, por uma erosão, você tem que retirar todo o esfíncter, tratar de preferência no mesmo ato a uretra, seja parcialmente ou o total, tentar ao máximo evitar ressecção nesses pacientes. Então, como eu disse, uma abordagem às vezes só no tecido esponjoso e na uretra ventralmente seria o ideal. E você vai voltar após 4, 6 meses, esse tempo não é muito bem definido, após você reestudar essa uretra, seja com exame endoscópico, com cistoscopia, ver se essa uretra da pérvia, ou seja com a uretrocistografia, e aí a definição de qual técnica você vai ter no ato. Mas nesses pacientes que erodem, que já tiveram a uretra completamente ressecada, eu tenho uma tendência ou você puxar cada vez mais ventral e evitar uma nova dissecção nesse ponto que você fez anteriormente, ou você fazer um implante transcorpóreo desse segundo cuff. Então, é uma técnica que eu venho utilizando bastante, André também utiliza isso aqui. Tenho mudado minha técnica, como André também mudou ao longo dos anos, e hoje a minha tendência é fazer um flap com o próprio corpo cavernoso, abraçando essa uretra e evitando que esse novo cuff venha a causar um contato direto com a uretra, e sim com o flap que você reposicionou. Essa é a minha tendência de tratamento desses doentes. Eu acho E em relação perdão. Então, só complementando, a questão do balão, se a gente perguntar, a maioria dos cirurgiões reconstrutores, eles não mudam pressão de balão, tá? Uma erosão que é muito precoce, provavelmente você botou um cuff muito apertado, tá? Uma erosão que é muito tardia, provavelmente faz parte de um envelhecimento daquela uretra, tá? Se eu encontro uma uretra muito ruim, tá? Principalmente se eu não vou fazer esses procedimentos de proteção, eu posso colocar um cuff mais baixo, avisando para o doente que se ele não tiver continência adequada, a gente pode tentar a troca do cuff por um cuff maior pressão. Então, eu vou para a cirurgia na maioria das vezes para colocar o cuff padrão, que é o 6170. Raramente eu coloco um cuff menor, mas já aconteceu quando a gente encontrar uma uretra, a gente vê que é extremamente fragilizado. Mas, via regra, não se tem muita certeza qual é a verdadeira pressão que os cuffs colocam, entendeu? Então, se existe realmente grande diferença, se existe essa diferença pressórica real na prática, porque essa pressão vai depender de uma série de fatores, o ponto que você coloca a uretra, como vai ter de tecido esponjoso em volta, o quão apertado você colocou ou não o cuff. Não existe uma padronização técnica perfeita no implante do esfíncter, e isso é um grande problema. Talvez sua pergunta, Adalberto, esteja relacionada com aquela questão. Existem alguns trabalhos, alguns grupos no Brasil, até no exterior também, que muitas vezes eles procuravam dar uma maior pressão no balão.
e achando que essa pressão, se ele desse maior do que o 6170, ele tenderia a repercutir essa pressão no cuff. Isso, na verdade, não é o que os estudos mostraram. Os próprios engenheiros que fabricam isso aqui fizeram vários estudos e viram que essa pressão que se dá no balão ela não repercute no cuff. Então, na verdade, isso aqui hoje é muito pouco usado em quem realmente trabalha com cirurgia reconstrutora de alto nível, em termos de mudar o volume que você faz no teu balão de pressão. Ô, André, em relação ao uso de enxerto na uretroplastia posterior, tem espaço não tem espaço? Trauma não. Normalmente, ressecção e anastomose primária. Normalmente. Trauma não. Pacientes com estenoses transesfincterianas, por exemplo, pós uma RTU, que você acha interessante o enxerto para a gente tentar preservar um pouco a uretra. E os pacientes por estenose direta posterior pós-radioterapia também acho interessante. Nas estenoses traumáticas, não, nunca. Tá? Estenose traumática ela é anastomose término-terminal. Tá? A única coisa que a gente usa na estenose traumática é aqueles pacientes que você opera e esse paciente desenvolve uma necrose de bulbo, que aí o único procedimento heróico é você fazer uma transposição de um enxerto tubulizado para poder colocar na região. Tá? Então, enxerto em uma estenose de uretra posterior traumática não existe. Ele existe em pós-cirurgia prostática, tá? Seja pós-radioterapia, seja com opção pós-RTU de próstata. Tá? Isso é uma coisa, Adalberto, que talvez 4, 5 anos atrás a gente não falasse nisso. Então, a gente que vem vendo essa evolução da cirurgia reconstrutora ao longo dos anos, a gente pensava, uretra posterior, ressecção e anastomose. Então, hoje, como o André falou, mudou isso. Eu, particularmente, nos pacientes pós-prostatectomia radical, em que eles ainda têm um leito uretral e que eles têm continência, eu tenho tentado ao máximo evitar a ressecção desses pacientes e tentando fazer o uso de enxerto e os resultados estão indo muito bem. Diferente que a gente, 5 anos atrás, a gente ressecava todos e fazia uma reanastomose bulbo-vesical em todos os pacientes. Hoje há uma tendência a você tentar, nos pacientes continentes que têm leito uretral, você tentar manter um pouco esse mecanismo e tentar manter essa continência, e sendo menos agressivo. O problema é que, na prática, esse paciente não chega para a gente continente, né? Agora, eu acho que, sem dúvida, se o paciente chegar continente hoje, a técnica é a robótica. Porque a taxa de preservação é onde a gente vai conseguir ter as melhores taxas de preservação de continência. Atentando para essa questão que o André falou, até porque a gente tem alguns colégios que fazem robótica aqui, eu estava vendo que o Tibério estava aí, enfim. A questão, para você tentar uma via robótica, seria quando você tem uma estenose assim, basicamente no colo vesical, entrando pouco ao longo da uretra membranosa. Selecionar também, como o André falou, são poucos casos que na prática a gente pega. Eu, particularmente, quando pego os casos aqui, eles já são pacientes multioperados, com múltiplas uretrotomias internas, múltiplas dilatações, sondagens, enfim. Dificilmente você encontra, em serviço de referência de urologia reconstrutora, aquela estenose restrita ao colo vesical, ou seja, exatamente na anastomose, que seria esse caso que o André falou, que cabe muito bem de você fazer por via robótica e sem abrir o períneo e sem mobilizar o uretra bulbar. Ô André, a gente tem aqui uma grande quantidade de médicos, pelo menos na parte reconstrutora, bem generalista, naqueles pacientes que você vai pegar o filé, aquela estenose de uretra bulbar de 2 centímetros, tal, que normalmente o generalista é o que se mete a colocar a mão. Ele não vai querer colocar muito enxerto, tal. Qual é a tua prática do dia a dia? Tempo de sonda, qual é o fio que você usa, se você faz uretrocisto perissonda, antes de retirar a sonda, como é que você conduz? Você, Gustavo? Meu padrão de fio, uma anastomose bulbar simples, eu faço... Na verdade, se você tiver um fio padrão, eu uso 50 PDS, tá? Agulha RB1, tá? Esse é o fio que eu uso como padrão.
Eu faço sempre em dois planos, no mínimo 8 pontos, entre 8 e 12 pontos. Eu diria que raramente eu dou 12, mais comumente eu dou de 8 a 10 pontos. Eu deixo uma sonda fina, de preferência siliconada, número 14, e tiro essa sonda entre 10 e 14 dias, tá? Enfim, nesse intervalo entre 10 e 14 dias. Não deixe esse paciente mais tempo. Fazer uretrocisto perissonda é muito difícil na nossa prática. Eu deixo realmente o uretrocisto, porque acho que a perissonda não tem muito sentido, né? Até porque você normalmente não vai ter a pressão que você tem quando você faz perissonda. Quando você urina, você não tem essa pressão tão grande dentro da uretra. O que eu faço normalmente é no paciente com reconstrução complexa, eu deixo 3 a 4 semanas de sonda, eu tiro a sonda, encho a bexiga e peço para ele urinar e faço uma miccional para ver se tem algum tipo de extravasamento. Tá? Agora, na prática, as estenoses bulbares, mesmo com enxertos que não sejam muito longos, eu não faço nenhum exame, entendeu? Então, eu deixo de 14. Quando o paciente tem enxerto, eu deixo de 2 a 3 semanas, mais para 3 semanas. E na anastomose eu deixo, acho que você não precisa deixar a sonda mais do que 10 dias. Nunca mais do que 14 dias. Gustavo, tem alguma diferença aí na conduta? Não, basicamente, assim, meu fio do clássico é o Caprofil 4.0. Eu trabalho com 2 agulhas, a 1.7 e a 2.6. Quando você tem uma anastomose mais difícil, você procura uma agulha um pouco maior. A sonda minha de rotina, 16 para bulbar e posterior, 14 para peniana. E o tempo de sonda varia em torno de 2 a 3 semanas, tendendo hoje cada vez a diminuir um pouco mais o tempo de sonda pós-operatório. Mas isso vai muito do que é que você vê no teu ato cirúrgico. Quanto a cirurgia vai bem, que você sai da cirurgia feliz, que você viu que você está com excelente anastomose, você diminui um pouco esse tempo de sonda. Vê que é uma cirurgia difícil, mais arrastada, enfim, você prolonga um pouco mais. Então, vai de paciente para paciente. Uma coisa que eu tenho utilizado, assim, a gente vê muito no pós-operatório desses pacientes, seja paciente que faz uma radical, uma uretoplastia, esses pacientes com aqueles espasmos vesicais que aperreiam bastante o médico no pós-operatório. Então, aquele doente da alta, no outro dia ele está te ligando, doutor, está contraindo, está saindo xixi aqui entre a sonda e o canal, será que estragou a cirurgia? Enfim. Então, em alguns pacientes eu tenho feito já o uso de antimuscarínicos já precocemente na alta do paciente. Então, pergunta aqui, qual a melhor opção, Gustavo, para se posicionar um reservatório em pacientes com laparotomias prévias, se o espaço de resto estiver indisponível? Talvez o paciente com peritoneostomia, alguma coisa assim, já às vezes com a hérnia já incisional. Qual seria a abordagem para se colocar o CAF, o reservatório? O reservatório, o balão de pressão, né? O balão de pressão, ele, assim, tendência você colocar ele no espaço de resto, mas existem algumas situações de exceção em pacientes que você realmente não tem acesso a isso, você poderia pensar de colocar num espaço submuscular, mas isso não é o ideal. Quando você pensa uma diferença de o balão de pressão do esfíncter artificial e o reservatório da prótese peniana. O reservatório da prótese peniana você pode, teoricamente, botar em qualquer lugar, embaixo do músculo, enfim, porque essa pressão que é exercida dele, ela não repercute na prótese. Hoje a gente tem válvulas que impedem essa repercussão de pressão na haste peniana e na prótese. É diferente do esfíncter quando a gente fala do balão de pressão. Então, existem algumas situações que a gente não tem. Então, você tem que buscar um local para botar, mas sabendo que isso pode haver repercussão a nível da tua pressão que vai se dar no teu cuff. Gustavo, em relação ao uso de antibiótico para a colocação do esfíncter uretral, você faz no transoperatório? Qual antibiótico você deixa no pós-operatório? Como é que você maneja? Bom, isso não há um consenso a nível mundial. Você vai... cirurgia nos Estados Unidos fazem uma situação, na Alemanha fazem outra. Basicamente, é você trabalhar com o paciente sempre com urocultura prévia no pré-operatório e
minha indicação, assim, na maioria dos pacientes, é você trabalhar com uma cefalosporina de primeira geração junto com a aminoglicosídeo. Então, faço quase minha rotina, que é Fasol com gentamicina no intra-op, tendendo a manter esse paciente com 7 a 10 dias no pós-operatório com antibiótico, geralmente do alto com a cefalosporina ou com a quinolona. Hoje em dia, cada vez mais, nós todos acho que estamos usando menos quinolona por conta daqueles problemas que a gente tem visto aí em pacientes idosos, pacientes mais jovens com problemas em articulações, enfim. Então, minha tendência é essa, sempre dou alta com antibiótico, apesar que isso é uma questão controversa, existem alguns colegas que acham que você só deve fazer profilático e dá alta sem nada. Na verdade, na prática, eu vejo que quase todos dão alta com antibiótico. Uma coisa que não é muito frequente ainda hoje, mas provavelmente vai acontecer muito contigo mais na frente, são aqueles pacientes que tiveram falha na colocação de sling masculino. E aí, existe a oportunidade de o paciente com a utilização do sling também colocar o esfíncter transuretral? Sim. O sling masculino, quando ele falha, você vê que ali você tem um índice de sucesso lá que varia 68, 70, até 3 anos. Pode ser que daqui a 5 anos, 8 anos isso aqui mude. Então, você tem uma opção de fazer um re-sling, sabendo que a taxa de sucesso vai cair bastante, você tem praticamente 50% a 55% de falha nesse re-sling. Então, isso realmente não é o padrão e realmente não é uma coisa que primeiro vem na cabeça. Mas, certamente, se você coloca um sling, você tem uma possibilidade de colocar um esfíncter artificial. A situação ao contrário, se você trabalha com esfíncter, você não tem como colocar o sling. Então, você tem que sempre pensar nisso. Sempre o paciente tem que saber. Você veio, falhou, você tem essa opção de dar para ele um esfíncter artificial. Lembrando que quando for recolocar um esfíncter, colocar sempre mais proximal, né? Quando você colocou um esfíncter e ele falhou, o segundo cuff, depende muito da situação e do que é que você encontra na cirurgia, em termos do teu corpo esponjoso, como é que está, se tua uretra foi muito mobilizada ou não. Então, eu procuro sempre, se você tiver espaço para subir um pouco mais proximal, minha tendência é botar o cuff aí. Se você achar que não tem espaço proximal, você vai tender a colocar ele mais distal com um cuff menor, e aí entra os cuffs de menor tamanho, o 4 até o 3.5. Ou então você fazer um transcorporal. Em relação a essa técnica transcorporal, Gustavo, como a própria técnica já fala, é transcorporal. A questão de sangramento no transoperatório, hematoma no pós-operatório, como é que o dia a dia aí? Bom, como é que acontece com frequência? Como é que é? Pois bem, quando a gente parte com a técnica transcorporal, geralmente é um paciente que já foi operado 1 ou 2 vezes, geralmente é um paciente que foi manipulado cirurgicamente. Esses pacientes geralmente são pós-radical, esses pacientes geralmente têm já atrofia dos corpos cavernosos e costumam sangrar um pouco menos. Mas às vezes a gente se depara com um sangramento maior, então eu sempre procuro aproximar meu corpo cavernoso, tentando fechar sempre que dá. E é uma rotina para mim, hoje, nesses pacientes, colocação de um dreno a vácuo. Rotina. Ô, André, em relação ao trauma de uretra, naquela de avulsão de bacia, em que é o desalinhamento da uretra, a questão do realinhamento precoce, se tiver disponibilidade, a gente sabe que é uma prática cada vez mais sendo feita, infelizmente no Brasil tem pouca oportunidade, mas se a gente tivesse condições de ter cistoscópio flexível, como é que seria a condição ideal do realinhamento? Então, eu acho 7 dias. Então, assim, realinhamento ele não é garantia de não estenose. Então, mesmo com realinhamento, sua taxa de estenose vai ser de 60% a 70%. Tá? Não tem nenhum estudo perfeito mostrando realinhamentos. O cara que a gente vai ver com obstrução completa é um doente que a gente sabe que ele teve uma lesão completa da uretra. Eu tenho estudos avaliando só aqueles doentes com obstrução completa, ressecção completa. Então, dentro desses que foram realinhados, provavelmente você vai ter alguns doentes que eram lesões parciais. Então, dentro dessa taxa aí de 60%, a gente vai ter também algumas lesões parciais.
Bom, os que falam contra o realinhamento dizem que você vai manipular, vai extravasar a urina, vai aumentar a fibrose periuretral. Eu acho que você faz um realinhamento bem feito, não traumático, com material, ele é bem-vindo. Eu já passei por diversas situações. Você viu uma uretra rodada, mudar de posição, uma uretra atrás do público, você claramente diz assim, se esse paciente tivesse realinhado, você faria uma cirurgia tecnicamente melhor. Então, eu acho que mesmo que o realinhamento não resolva, ele tende a transformar a cirurgia depois de uma cirurgia mais simples, desde que você não seja traumático, tá? Eu acho que esse paciente tem que ficar pelo menos aí umas 3 semanas de sonda para você conseguir refazer ali algum tipo e depois fazer o acompanhamento dele. Não precisa ter cistoscópio flexível, você pode fazer com cistoscópio rígido. Você deve primeiro não fazer na emergência absoluta, então esse paciente vai ser cistostomizado. Existe sempre essa guerra com o ortopedista em relação ao risco de infecção. A cistostomia não aumenta o risco de infecção da cirurgia ortopédica, então esse paciente deve ser cistostomizado, resolvido o problema ortopédico, e ele pode ser realinhado até 7 dias. Então não precisa ser realinhado no momento do trauma, tá? Eu acho que quando você faz, às vezes que eu realinhei, eu não me arrependi de ter realinhado o paciente. Numa cirurgia não transecto da uretra, em que aqui a própria Daniele faz, qual é o teu limite de colocar ou não o patch Então, tem que ter na hora. O grande problema quando você faz a cirurgia da Daniele é que você espatula para a mesma direção. Então, seu gap aumenta. Então, eu acho que é uma cirurgia para, no máximo, 1 centímetro de estenose. No máximo. No máximo. E o importante... Parece que ela pode se transformar numa cirurgia mal feita. Entendeu? Então, a cirurgia que transectar te dá uma garantia muito maior de bom resultado. Tá? Então, o não transectar é uma etapa no aprendizado da cirurgia reconstrutora que está à frente do transectar. Então, muito cuidado na cirurgia da Daniele, entendeu? Então, na verdade, a discussão que a gente precisa fazer é assim: fazer um grupo que é transect, cortou, não cortou e botou enxerto universal. A gente tem 2 discussões. O enxerto, para botar em todo mundo, a longo prazo vai falhar mais. Então, essa é a primeira discussão. Se ele falhar mais, a gente vai ter que voltar para fazer a anastomose. Então, a gente ainda precisa discutir melhor isso daí, entendeu? Então, você pega o Kulkarni e o Barbagli, eles vão dizer assim, eu boto enxerto para todo mundo, eu só não boto 1 centímetro, meio centímetro, eu só não boto enxerto para quem for traumático. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que você pode fazer excelentes cirurgias anastomóticas. Eu não vejo essa taxa de complicação dos doentes a longo prazo. E é claro, na minha opinião, que os enxertos falham mais a longo prazo. Só que a gente geralmente trabalha com enxertos de 3, 4 centímetros. Talvez o enxerto de 3 bem avançado numa estenose de uretra bulbar curtinha, ele não vai falhar, entendeu? Mas essa resposta a gente ainda não tem na literatura. Essa comparação não tem. Esse paciente, Adalberto, na verdade é um paciente que você está numa fase já mais avançada de cirurgia uretral, quando você parte para essa cirurgia do node transecting. É uma cirurgia, assim, eu particularmente tenho feito ela em alguns casos, já entrei para fazer ela e vi que eu mudei a técnica durante o ato cirúrgico, então você tem que saber exatamente que ponto você vai tratar. Há uma tendência de você procurar pegar aquela estenose curta, não traumática, e lá em cima, mais proximal, esse seria o paciente ideal. E isso no ato cirúrgico você vai definir. Como eu disse, às vezes já entrei e já mudei minha técnica cirúrgica durante o ato. Na hora que você abre o dorsal naquela posição bem proximal lá atrás, assim, nem sempre é fácil você colocar um enxerto nessa posição dorsal. Então, quem está começando vai ter dificuldade não só de abrir, de encontrar o ponto de estenose proximal, como também vai ter dificuldade em colocar um enxerto nessa posição. Não é um enxerto fácil. E a própria node transecting é uma cirurgia que que você tem que ter um bom treinamento e manejo, domínio intraoperatório de passagem dos fios. Você tem que passar os fios, rodar para um lado, rodar para o outro, para você conseguir fazer uma anastomose. A gente teve um exemplo claro no congresso agora do brasileiro. A gente chamou o Dr. Mandi, que é o cara que idealizou essa cirurgia junto com Daniela,
E a cirurgia ia razoavelmente bem, e você vê que no final, eu acho que ele perdeu um pouco da concentração da cirurgia, e a anastomose no final, quando passou, fez sem a sonda não passou bem. Então, coisas que acontecem durante cirurgia ao vivo. Isso aí sempre vai acontecer, mas você vê, aconteceu com um cara que idealizou a cirurgia. Então, é uma cirurgia que, na minha cabeça, ela não é fácil. Boa. Acho que tem mais uma pergunta aí, né, Adalberto? Mais uma pergunta aí. Na reoperação de pós-palha, ainda há enxerto no primeiro tempo com braca ou no segundo tempo? Então, eu vi aqui que a pergunta do Ben-Hur, um abraço, Ben-Hur, para você. Bom, eu tendo a cada vez menos a fazer o braca, tá? Eu acho que isso é uma tendência mundial. O que eu faço, na maioria das vezes, é abrir essa uretra. Se a uretra realmente é imprestável, a gente faz um braca no primeiro tempo. Se não, eu deixo essa uretra... Se você tem uma estenose, que é da transição entre a hipospádia e a uretra saudável, eu faço uma azopa. Eu faço incisão de relaxamento dorsal e tento fechar no primeiro tempo. Se é um paciente que tem uma uretra razoável, eu deixo ela aberta como se fosse um Johansen, espero alguns meses, e aí volto, faço uma incisão como se fosse um azopa e coloco um enxerto dorsal e fecho. Tá? Então, eu evito ao máximo, como também para o líquen esclerotrófico, eu evito hoje ao máximo grandes ressecções de uretra. Porque os resultados, e não são só meus, mas na maioria mundial não são perfeitos para o BRCA, mas tem situações que você só tem o BRCA para fazer e pronto. É uma questão muito desafiadora quando você tem paciente com estenose de uretra e também tem hiperplasia prostática, e você fica naquela dúvida se todo o sintoma de Lutz que ele tem é secundária à estenose de uretra ou também tem um componente prostático também. Qual é a conduta que vocês fazem? Vocês fazem uma uretrotomia Johansson e fazem Johansson até a uretra normal, fazem a RTU e depois opera esse paciente? Como é que vocês abordam essa situação? Eu acho que você tem que sempre afastar... Porque você também tem que pensar, você também tem que pensar no aparelho, né, do ressectoscópio, que provavelmente vai ter que utilizar depois. Mas, assim, uma coisa que você tem que pensar nisso... Aí vem essas outras opções, né? Uma próstata um pouco maior, você fazer um acesso por via abdominal, pensar numa embolização, usar um laser com esse aparelho um pouco fino. Você tem que afastar a estenose. Se o doente tem realmente estenose, o que não pode acontecer é entrar, fazer uma uretrotomia, ressecar a próstata e no final você vai ter um cara sem colo vesical e com estenose transesfincteriana. Esse é o pior cenário. Eu acho que você pode, se você tiver com muita dúvida, for uma estenose curta, próximo ao colo, faz uma pequena uretrotomia e vê o quanto que esse paciente melhorou seus sintomas e quando acabar. Eu acho que o grande erro e as grandes tragédias desse paciente é justamente nessa situação. É aquela estenose que você encontra durante a RTU de próstata que você tenta forçar uma RTU. Aí eu acho que esse é o grande problema. Iatrogênico. Essa é uma questão que, inclusive, a gente discute com o residente do Getúlio Vargas, que é aquela questão de dizer: eu tenho que chegar na bexiga e eu tenho que fazer a RTU. Então, isso aqui está muito na cabeça do generalista, e no residente isso está sempre. Na verdade, isso aqui é um dogma na cabeça do residente. Ele tem que abrir aquilo ali de alguma forma, fazer a ressecção da próstata. E nessa hora, realmente, que você força o aparelho de 26 French ao longo de uma uretra estenosada, que você abriu com a uretrotomia, certamente você está piorando essa estenose. Então, a tendência aí, talvez, como o André disse, se for o caso, faz uma uretrotomia, observa, certamente ele vai fechar em pouquíssimo tempo, como a gente viu o resultado nesse trabalho do Santus, de uretrotomia, menos de 10% de resultado. Então, uretrotomia, a priori, a gente está isso na cabeça, que não é uma cirurgia para tratar a estenose de uretra. Isso já acabou. Então, a gente está aqui com
batendo nessa tecla já há muito tempo e, graças a Deus, hoje os colegas já têm essa visão de referenciar esse paciente ou tratar ele realmente com uretoplastia, que é o que o paciente merece. Mas só finalizando essa questão, nesse paciente, primeiro, como o André disse, a gente deve tratar a estenose, opera a estenose, e você vai tender a fazer o tratamento da próstata a posteriori, seja com se tiver condições um green light, que tem uma camisa mais fina, seja fazendo uma prostatectomia por via alta, e até que prove o contrário, um paciente que você faz uma uretoplastia, seja uma terminal, seja uma cirurgia com enxerto, essa uretra não comporta mais uma camisa de 26 franjas. Então, isso aí seria muito temeroso, você fazer um tratamento e colocar ele num ressectoscópio, certamente você vai arrebentar essa uretra de novo. Ok. Mais uma pergunta. Paciente com líquido escleroso em meato fossa navicular. Usar enxerto, qual a estratégia? Enxerto. Aí você pode colocar um enxerto dorsal, um enxerto ventral. Aí existem alguns detalhes técnicos, mas sem dúvida enxerto, né? O enxerto cabe muito bem nesses doentes. Você nunca vai usar no líquido escleroso tecido de pele peniana. Se você tiver uma estenose de fossa articular num paciente que tenha pele peniana e não tenha líquen, eu acho que é uma boa opção de tratamento. Faz um retalhozinho local. É das poucas indicações que eu tenho ainda de retalho é paciente sem líquen com estenose de uretra distal. É exatamente isso que eu ia comentar. Eu acho que hoje acho que das poucas indicações que a gente vê enxerto é paciente que não tem líquido escleroso. Retalho, e aí você perdão, colocar retalho. O paciente não tem líquido escleroso, tem estenose de fossa navicular. Eu acho que é o único lugar que se encaixa bem a questão do retalho, não do enxerto. E quando você tem um líquido escleroso, é o contrário. Você utiliza o enxerto e não o retalho. André, e tua taxa de incontinência após paciente sem história de radioterapia, pós-uretroplastia posterior, como é que tem algum truque aí? Pós-posterior por trauma é muito baixa, porque você tem colo, né? Pós-posterior da prostatectomia é bastante alta, né? Mas é muito difícil de analisar. Eu estava até vendo os meus dados para ver agora. Eu quase não tenho doentes que chegaram a mim completamente incontinentes. Entendeu? O que a gente vê alguns doentes que dizem que não pioraram da incontinência. Mas esse paciente ele tem que ir com uma discussão, independente da técnica de enxerto, de anastomose, de robótica, ele tem que ir com a ideia da incontinência, entendeu? E aí a gente desenvolver técnicas que a gente seja menos agressivo para que a gente coloque melhor o esfíncter. Então, a reconstrução da anastomose tem que ser passada ao paciente com a técnica estadiada. E primeiro você vai definir a patência e depois você vai colocar o esfíncter. Porque a pior coisa que pode existir no paciente é você colocar um esfíncter e entrar em retenção depois pelo colo vesical. Então, quando você for colocar um esfíncter, você tem que ter certeza que esse paciente está com o colo vesical estável. Ou seja, com a uretra estável toda, né? Isso. Com a uretra patente, né? Isso. Acho que a última pergunta aqui. Gustavo, você pode considerar aqueles pacientes que têm LUTS no pré-operatório para uma implante de esfíncter um fator preditor para insucesso no procedimento? Você faz uma urodinâmica, paciente com LUTS que vai fazer, que está em pré-operatório para fazer esfíncter, certo? Mas ele, além da continência, ele tem LUTS. Nesse aí, você normalmente a pessoa faz um estudo urodinâmico para saber se tem algum fator da bexiga. Você considera como a urodinâmica um fator preditor para insucesso? Veja só, ele é um paciente incontinente e esse paciente tem algum sintoma neurogênico com hiperatividade detrusora que você observou isso no seu estudo urodinâmico. É isso? Nas queixas, e aí você queixa diarremiccional, tem a perda, tem urgência, aí você indicou um estudo urodinâmico para ele, certo? E você percebeu que ele também tinha uma questão vesical incluída. Você acha que isso é um fator preditor de insucesso?
Sim, sim. Você deve, inclusive, sair no teu consentimento pré-informado, você deve trabalhar com esse paciente a possibilidade de realmente esse paciente, principalmente se ele tiver uma queixa de incontinência mista, pelo visto que em torno de 30% dos pacientes eles vão ter incontinência por insuficiência de esfíncter e por problemas vesicais, hiperatividade detrusora ou baixa capacidade. Sim, esses pacientes vão ter uma taxa maior de insucesso, e eventualmente são pacientes que você vai colocar um esfíncter e vai tratar ele com droga antimuscarínica, com um agonista beta-adrenérgico, ou talvez até um toxina botulínica, enfim. Mas é sim um fator que prediz a gente piores resultados. Saúde. Obrigado. Já tive Covid, tá? Tá recuperado. Positivo. Sem cuidar de máscara agora. É gripe. Eu queria agradecer aqui os palestrantes, né? Acho que foi bem esclarecedor aqui as palestras, como também a discussão. Agradecer a SBU a oportunidade de ter me dado a moderar a nossa aula, né? E agradecer também a presença de praticamente todos aí, que todo mundo começou aí as aulas, praticamente todo mundo terminou. E passar a palavra aí para a Moacir, para encerrar a sessão. Bom, queria agradecer a Adalberto pela moderação, ao Gustavo pela palestra, por me ajudar também a organizar esse Uro Up to Date, e a André Cavalcante, sempre disponível para compartilhar a sua grande experiência com cirurgia de uretra. Tá? Agradecer também a presença dos colegas aqui, estou vendo muitos colegas de Pernambuco e de outros estados. Tá? Bruno falou aí, do Rio Grande do Norte, tem a Calixto também do Maranhão. Abraço a vocês. Obrigado pela presença e por divulgar nossa área, nossa aula. E também os residentes, alguns também alunos das ligas acadêmicas, estou vendo aqui. Então, obrigado pela presença e mês que vem vamos também manter provavelmente estaremos ainda nessa situação de evitar aglomerações e vamos pegar um tema que possa atrair a quantidade de público que atrai hoje. Obrigado a todos. Um abraço, até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado Boa noite pela a presença. todos.